noite, Filipa. Boa noite, Laura. Muito prazer em estar contigo esta Igualmente. noite, de maneira particular, sobre um tema que é tão pontual. A doutora Filipa tem a sua formação académica como psicóloga clínica. Obrigada, Laura. Acrescentando à apresentação que fizeste, importa também dizer que eu, em janeiro deste ano, terminei uma pós-graduação em adições químicas e comportamentais, sendo que as químicas são as clássicas, que nós já conhecemos, portanto, com adições a substâncias, que normalmente têm consequências mais intensas, mais visíveis. Mas também se começou a perceber que as pessoas podiam também tornar-se dependentes de determinados padrões de comportamento, cujas consequências são também bastante graves, mas que às vezes não são tão perceptíveis e por isso também não se fala tanto nelas. Não se fala tanto. E o meu interesse maioritário nesta área das adições é precisamente nas adições comportamentais, nomeadamente e principalmente aqui a adição à tecnologia, internet e redes sociais. No fundo, porque eu penso que, se não todos, quase todos, em maior ou menor escala, portanto, sofrem ou passam um bocadinho por esta adição. Talvez as gerações mais antigas não tanto. Eu acredito que os meus avós não têm um problema com a tecnologia. Não devem ter, não. Mas eu e as gerações mais novas, principalmente as mais novas, penso que será cada vez mais difícil fugir desta parte digital. E, portanto, daí a importância de falar do minimalismo digital e, como tu disseste, principalmente nesta altura, neste tempo de distanciamento social, em que a tecnologia assumiu uma importância justificável, não é? Portanto, justifica-se neste momento, aliás, estamos aqui utilizando a tecnologia. É verdade. E tem-se recorrido muito à tecnologia como forma de colmatar esta distância. Importa também dizer que este conceito de minimalismo digital não é meu de forma nenhuma. Há um autor, o Cal Newport, que tem um livro exatamente com este título e que eu recomendo a leitura, porque hoje temos meia hora ou um pouco mais para falar sobre este tema, mas é um tema muito denso, onde há muita coisa para saber e para nos chamar a atenção. Só aqui no apontamento, o minimalismo digital é muito abrangente, inclui diversos tipos de aparelhos, de produtos, etc. Mas hoje nós vamos focar-nos naquilo que é provavelmente o mais perigoso, porque é portátil, está perto de nós a todo momento, na nossa mão, no nosso bolso, na mesa de cabeceira, que é nada mais, nada menos do que o nosso smartphone. Não é? São muitas as facilidades, não é? Exatamente, ele está sempre disponível. Esta portabilidade que ele tem, lá está, permite-nos estar conectados à internet, às redes sociais, aos motores de busca, constantemente. Mas devemos perguntar-nos até que ponto é que isto é realmente benéfico. Cá já temos aqui o nosso telefone em xeque. O facto realmente é que o smartphone e o seu conteúdo estimulam a dopamina, que é um neurotransmissor que nós temos no nosso cérebro, exatamente da mesma forma que uma droga. E as pessoas não sabem disto, ou a maioria não saberá. A dopamina faz parte do nosso sistema de recompensa, do nosso cérebro, e é responsável por nos mover na direção de algo que nos satisfaça no imediato. E esta noção de satisfação no imediato é que é aqui a chave relativamente à dopamina. Porque a dopamina não é algo que nos motive a investir em algo que nos traga um bem-estar a longo prazo. Está muito mais focada para o imediato, para todos os comportamentos, tudo aquilo que nos possa trazer a satisfação imediata. E é precisamente por isso que as pessoas usam drogas, porque é uma forma fácil e rápida do cérebro ter esse sentimento de satisfação, independentemente das consequências negativas a longo prazo, não é? E o cérebro quer sempre mais.
É por isso, mesmo com a droga, que as pessoas têm que aumentar a dose, tem que ser sempre mais. E eu acho que toda a gente provavelmente se irá rever naquele velho hábito de estou com o meu telefone, são só mais 5 minutos. E passado uma hora ainda estamos aqui. Ainda estamos, não é? Como a televisão, no fundo, não é? Também, sim. Eu preferi deixar a televisão de fora, senão... Claro, mesmo. É. Mas tal e qual. Muito bem. Há dois excertos de um artigo publicado no jornal The Guardian de 2017 que eu gostaria aqui de partilhar com vocês. E o primeiro diz assim: as tecnologias que usamos tornaram-se autênticas dependências. É a necessidade de ver se temos notificações novas, é o impulso para entrar no Facebook, no Instagram ou no Twitter apenas por uns minutos, mas quando damos por nós já passou mais de uma hora. Já era. Lá está, isto mesmo que eu estava a dizer. Mas aqui o curioso é este autor dizer: nada disto é por acaso, é tal e qual como os seus inventores pretendiam. Ou seja, este uso abusivo que as pessoas fazem do telemóvel não aconteceu por acaso, nem acontece por acaso. Estas empresas criam as plataformas propositadamente de forma a pretenderem captar o máximo de atenção possível dos utilizadores por períodos de tempo cada vez mais longos. E porquê? Não é? Eles lucram com isso. Se vocês pesquisarem no Google por Attention Economy, ou Economia da Atenção, podem perceber isto. No fundo, estas empresas, elas vendem o nosso comportamento digital, portanto, as nossas escolhas, as nossas preferências, as nossas interações e os nossos olhos a companhias de publicidade. E quanto mais tempo nós tivermos online a usar aquela aplicação, mais publicidade nós vemos e mais eles lucram. E isto não é nenhuma teoria da conspiração, isto não é segredo. Basta pesquisarmos sobre o assunto que se encontram logo diversas fontes credíveis. Mas voltando ainda às plataformas em si, eu quero ler um outro excerto do mesmo artigo. Só passar aqui o slide. Ok. Funcionários da Google, Twitter e Facebook que ajudaram a tornar a tecnologia tão viciante estão a desconectar-se da internet. Muitos destes profissionais estão a afastar-se dos seus próprios produtos e enviar os seus filhos para escolas de elite, onde os smartphones, tablets e até os computadores portáteis são proibidos. Portanto, estas pessoas, elas mesmas, lendo depois o artigo completo, eles estão a deixar de ter os seus perfis pessoais e os das suas empresas ou das suas páginas, portanto, oficiais, eles estão a dar a outras pessoas para gerirem, porque eles já não querem ter contacto nenhum, porque eles já perceberam quão destrutivo é. E aqui vê-se, relativamente aos seus filhos, que eles mesmos estão a enviar, portanto, os filhos para estas escolas onde eles estão proibidos de terem contacto com estes dispositivos. Portanto, isto realmente deveria fazer-nos pensar se as pessoas que estão aqui no topo, não é? Estão, portanto, a ter este tipo de atitudes, nós que estamos cá em baixo, no fundo, não é? Da cadeia alimentar, devíamos preocupar-nos com isto e levar um pouquinho mais a sério. Mas afinal, podemos perguntar nós o que é que torna o telemóvel tão viciante e as aplicações. Em primeiro lugar, são exploradas duas necessidades, diria eu, básicas no ser humano. Uma é a necessidade de satisfação, lá está, e a outra a necessidade de aprovação social. As notificações, os likes, as mensagens, tudo isso serve como uma fonte de satisfação imediata e como um medidor de aprovação social. Quantos mais likes eu tiver, mais suponho eu que as pessoas se interessam pelo que eu digo, veem um valor em mim. E é também por isso que nós nos sentimos bem, quando vemos que uma publicação nossa está com 50 likes, ou outras vezes nos sentimos menos bem quando publicamos e só 2 pessoas é que foram lá. Ou até mesmo, muitas vezes, nós temos um impulso do nada
de irmos mexer no nosso telemóvel para vermos se está lá alguma notificação nova, e às vezes não está. E paira assim um bocadinho uma sensação, um certo desapontamento até, tipo, não está aqui nada, é verdade, é verdade. Se notarem, aliás, é até por isso que quando nós estamos aborrecidos, seja numa sala de espera, numa fila de supermercado, numa palestra muito aborrecida como esta, nós agarramos no telemóvel para preencher aquele bocado de tempo aborrecido com algo que seja um pouquinho mais entusiasmante. É uma solução fácil para o aborrecimento. Outro aspecto que mantém também as pessoas excessivamente ligadas à tecnologia e aos smartphones é precisamente isto que está aqui no ecrã, que é o fear of missing out, que no fundo poderia ser traduzido pelo medo de ficar de fora. Ficar de fora no sentido de não estar a par das atualizações dos meus amigos, dos meus familiares, não ler uma notícia que saiu, não estar a par da nova música daquele artista, do novo filme, não estar a par das tendências, não estar a par, sei lá, perder alguma partilha importante ou inesperada e a pessoa sentir que ficou de fora. Ou que vai sair com os amigos e não sabe do que é que eles estão a falar. Então há, de certa forma, uma pressão inconsciente de sabermos e de vermos e de estarmos a par, estarmos atualizados. Por oposição a este fenómeno, o FOMO, surgiu o JOMO, que é o Joy of Missing Out. Exatamente. Que seria a alegria de ficar de fora. E que consiste em nos desligarmos do digital em favor de passarmos tempo de qualidade no nosso mundo físico, no momento. Não é irmos fazer uma caminhada e levarmos o telefone connosco e estarmos a mandar mensagens, ou como muitas vezes acontece, irem os amigos todos para uma mesa de um restaurante e em vez de estarem a falar, estão a mexer nos telemóveis e às vezes a mandar mensagens uns aos outros. Portanto, aqui o Joy of Missing Out é mesmo desligarmos um bocadinho para aproveitarmos realmente com qualidade aquilo que está a acontecer no momento, à nossa frente, à nossa volta, sem sentirmos a ansiedade de precisar de estar a par de tudo e de todos. Okay? Quem começou a praticar este JOMO acabou por perceber que na realidade não estava a perder nada e que na realidade ganhava muito mais tempo e tranquilidade. Olha, uma das vezes que eu estive em Penela, já foi em 2017, eu fiz um pacto comigo mesma durante esses 10 dias, não me ligar a redes sociais nenhumas. E aquilo os primeiros dias custaram. Mas depois nem custou assim tanto. E o que me impressionou mais era que parecia que o dia tinha horas que se multiplicava, havia muito tempo. E aquilo impressionou mesmo. Eu percebi bem, se o dia parece que duplicou, quanto tempo é que eu andava a perder, e eu até nem me considero assim uma pessoa tão ativa a nível das redes sociais, mas fez-me pensar. E pronto, o resto das experiências já conto mais à frente, uma coisa de cada vez. Mas agora falando nesta questão das redes sociais, que nós também temos muita ideia que elas nos aproximam das pessoas e que contribuem para um sentimento de pertença, um sentimento de que estamos acompanhados. E embora isso possa ser verdade, por exemplo, agora que houve o confinamento, não é? Fez-se um bom uso das redes sociais e das plataformas de internet para que as pessoas conseguissem ligar. E mesmo fora do confinamento, às vezes fazemos uma videochamada para a nossa família, que estão distantes, ou podemos ter conversas com amigos que vivem noutra região do país ou noutra parte do mundo. Claro que ninguém vai dizer que não existe esse benefício, mas o problema é que o uso excessivo acaba por produzir exatamente o oposto. Eu ia pedir para mostrar aí mais um slide de um estudo que foi realizado por 2 universidades alemãs e que mostrou, só para dizer, que todos estes certos que estão a ser partilhados, no final vocês podem ficar com os links e lerem na íntegra.
E portanto este estudo mostrou que 1 em cada 3 pessoas sente-se pior, sozinha, frustrada ou chateada, porque se sente inferior, mesmo que seja aqui uma noção mais ou menos inconsciente, quando se compara com os seus amigos ou seguidores e pensa que os outros têm vidas mais felizes do que a sua. Ou seja, hoje em dia há uma excessiva comparação. Já para não falar que muitas vezes aquilo que é publicado nem sequer é exatamente o real. Ou é só uma porção muito... É assim uma coisinha muito pequenina daquilo que é a vida inteira da pessoa, não é? Mas há este desejo de ser igual aos outros, mesmo que seja um desejo inconsciente. E isto é perigoso, não apenas para a autoestima, mas também porque nos faz perder a nossa individualidade. Este constante contacto com as ideias, com as opiniões dos outros, deixa muito pouco espaço para o silêncio. E o silêncio é uma coisa muito importante. O silêncio dava para se fazer outra palestra sobre o silêncio. E infelizmente o digital enche-nos de ruído. É sempre muito ruído e nós não ficamos, não temos tempo para a autorreflexão e consequentemente para o desenvolvimento das nossas próprias ideias, das nossas próprias conclusões sobre o mundo. Muitas vezes as pessoas nem desenvolvem a sua própria forma de pensar, simplesmente absorvem aquilo que é a tendência, aquilo que a maioria diz. E isto é muito mau e muito perigoso. Outro estudo da Universidade de Pittsburgh, que foi realizado com jovens entre os 19 e os 22 anos, revelou que quanto mais se usam redes sociais, maior a probabilidade de sentir solidão. E isto parece um contrassenso, não é? Uma rede social faz-nos sentir solidão, mas é isso mesmo. E outros estudos falam inclusivamente no aparecimento de ansiedade e de depressão, não é? Por último, um outro grande malefício, portanto, deste uso excessivo, vou pedir para passarem o próximo slide, exatamente, é que quer na nossa vida profissional, quer na nossa vida pessoal, existe um senso de obrigação de estar de plantão, atento ao telefone, online e responsivo. Não são raros os casos de burnout, porque as pessoas saem do trabalho e continuam no trabalho. Ou porque alguém enviou, o chefe enviou um e-mail, ou porque um colega mandou uma mensagem, ou porque seja o que for, e parece que não há um fim, não acaba. A pessoa sai do trabalho e continua no trabalho, ou durante o fim de semana, ou durante a folga. E isto é excessivo. E não só na vida profissional, mas na vida pessoal, também existe um certo receio de tirarmos pausas, de nos desligarmos, porque alguém pode precisar, porque pode haver uma emergência, uma chamada importante, seja o que for. Nós estamos muito dependentes. Antigamente, se pensarmos antes do tempo dos telemóveis, as pessoas iam fazer viagens. Às vezes estavam dias fora e ninguém sabia. Ou havia só uma chamada passado um dia a dizer que já se tinha chegado, estava tudo bem. Hoje em dia, se alguém sai de casa e passado uma hora, não é? Não nos dizem alguma coisa, nós já estamos bem, deve ter acontecido alguma coisa. Isto só mostra realmente a ansiedade, de certa forma, este excesso de temos que estar ligados, temos que estar comunicáveis. E isto não é assim tão bom quanto isso. Portanto, foi aqui a primeira parte, para vos dar um enquadramento do porquê que este assunto é relevante e quais é que são os perigos. E agora então seria importante ver como é que nós podemos então reverter este processo, como é que nós nos podemos desligar. Há uma solução que é a mais fácil e a mais rápida, que é partirmos o telemóvel. Mas essa é um bocadinho radical. Há outras que não são assim tão radicais. A primeira é percebermos quais é que são as aplicações que são realmente necessárias. Nós não temos que nos excluir, não temos que partir o telemóvel e ir viver para uma caverna. Mas será que nós precisamos de tudo aquilo que nós estamos a usar? É que, por vezes, as aplicações podem ser usadas realmente como uma ferramenta útil,
mas por vezes elas tornam-se sanguessugas, não é? Que nos desgastam e que nos roubam tempo. Houve um jornalista do New York Post que escreveu um artigo que era sobre ele mesmo a falar como é que ele tinha conseguido, portanto, controlar a sua dependência do telemóvel, e ele disse isto, que desativou as notificações das suas 112 aplicações. Apesar de ser uma excelente estratégia, o desativar as notificações, e já vamos falar disso, mas aqui a pergunta mais importante é: porquê é que ele usava tantas aplicações? Porquê 112 aplicações? Nós realmente devemos olhar para cada aplicação e fazer as seguintes perguntas. A primeira é: esta aplicação realmente serve para algo que eu realmente valorizo? Serve um objetivo que eu vejo como indispensável? Ou será que ela me traz apenas alguns benefícios? É que se ela traz apenas algum benefício que nem é assim tão essencial, fundamental para a nossa vida, se calhar devíamos descartar. Ou até no caso desta aplicação servir até algo, portanto, essencial, nós devemos perguntar: há algum outro método que eu possa usar para o mesmo propósito? E se sim, então abdiquemos da aplicação. Portanto, no fundo esta aplicação é essencial, e se for algum outro método que eu possa usar, que não seja online, para este mesmo fim? Quando trabalho, a questão é, quando trabalho mesmo gerir redes sociais, existe alguma dica, uma orientação que nos possa dar essa questão, a relação trabalho, redes sociais? Claro. Se quer responder no final ou se quer responder agora? Sim, olha, deixamos para o final, até porque, tendo em conta todas as outras estratégias que vão sendo dadas, já pode ajudar aqui um bocadinho a responder a essa questão. Aqui, em relação às aplicações serem essenciais ou não, nós muitas vezes, e principalmente numa fase inicial, não conseguimos perceber se uma aplicação é essencial ou não. Para já porque o nosso cérebro vai nos dizer que é super essencial, tal como uma droga. Não podes de forma nenhuma abdicar disto. Então aqui eu diria para fazerem um teste, 2 semanas ou 1 mês, se conseguirem, sem essa aplicação, e depois tiram as vossas conclusões. O que é que sentiram? Se fez falta, para o que é que fez falta? E conseguem ter resposta a essa questão do essencial. Posto isto, sim, removam as notificações do telemóvel, de tudo aquilo que não seja essencial. Não se vai dizer que vamos tirar as notificações de chamadas ou de mensagens, mas, por exemplo, o que é que nos interessa? Estar a receber notificações de que recebemos um like numa publicação, de que alguém deixou um comentário, às vezes notificações de que vai chover daqui a 10 minutos, notificação porque precisamos atualizar a aplicação, às vezes até recebemos notificações que é do tipo: neste dia, em 1914, determinado cientista descobriu não sei o quê. Ou às vezes notificações de que um tal amigo publicou uma coisa e já não o fazia há muito tempo. Tudo isto são notificações que não interessam. Quando nós acedermos à aplicação, as notificações vão estar todas lá, nós não perdemos nada, elas estão lá à nossa disposição. Mas ao limitarmos a recepção no imediato da notificação, já estamos a fazer com que não exista sempre aquele elemento distrator e de captar a atenção de: olha, está aqui uma notificação nova que imediatamente nos faz ir lá e abrir. E depois vimos essa notificação e vimos mais 10 e estamos lá 1 hora. Isto várias vezes por dia. Pronto. Outra coisa, não se deve remover só, portanto, a notificação em faixa, só o aviso. Deve-se remover também aquele símbolozinho vermelho que fica lá no cantinho do ícone da aplicação, que é vermelho precisamente por algum motivo. Ele inicialmente era azul, mas perceberam que isso não fazia grande efeito, ninguém ligava àquilo, e então meteram vermelho,
que é precisamente uma cor que o nosso cérebro já associa a alerta. Está aqui uma coisa a dizer-me que eu tenho 10 notificações para ver, eu tenho que carregar ali. Não é? Portanto, tirar isso. É tirar isso. Outra coisa que se pode fazer, remover do telemóvel as aplicações que nós podemos usar no computador. Eu ia dizer que ia contar mais uma experiência minha. Isto foi algo que eu fiz. Eu decidi tirar o Facebook do meu telemóvel e ter só no computador. E aquilo ao início causava-me assim um bocado de ansiedade. Aliás, foi por causa disso que eu decidi fazer isto. Porque eu já há muito tempo que eu tinha o desejo de apagar mesmo a conta do Facebook. Mas depois pensava, mas e se alguém me quiser dizer alguma coisa, imaginando que alguém só tem o meu contacto por ali e quer mandar uma mensagem, ou seja o que for, eu pensei, Filipe, mas isso não é normal. Tu faz alguma coisa porque isso não é normal. Então eu pensei, ok, eu vou tirar do telemóvel e fica só no computador. E eu todos os dias, ao final da tarde, tenho aquela hora que eu dedico para ir lá ver se alguém efetivamente disse alguma coisa, se houve algo que eu perdi. E o curioso é que eu percebi, com o passar do tempo, que eu já nem tinha assim grande interesse a ir lá. E quando ia nem se passava assim nada de especial. As pessoas também, como souberam que eu desinstalei, demorava mais tempo a responder e etc., começaram a comunicar-se comigo por WhatsApp. Ou seja, o Facebook ficou lá uma coisa que eu, entretanto, já cancelei mesmo a conta. Já não tenho. Não tenho mesmo Facebook e neste momento digo mesmo, não me faz falta nenhuma. Não sinto qualquer falta. E isto é a minha experiência e é a experiência já de milhares de pessoas que também fizeram isto. Que primeiramente começaram por remover do telemóvel e depois perceberam que aquilo que aparentemente era essencial acabou por se tornar algo esporádico ou para algumas pessoas até de uso inexistente. Portanto, é aqui também uma boa estratégia para algumas pessoas. Agora, quer nós tenhamos a aplicação no telemóvel, quer nós tenhamos as aplicações no computador, há que estabelecer regras de uso. Lá está, é ter este horário específico para aceder. E isto vai nos limitar aquela tendência de irmos lá 6, 7, 15 vezes por dia. Nós sabemos, só vou naquele horário. Vocês podem dizer, bom, mas o telemóvel, o próprio telemóvel já tem uma ferramenta que nós podemos controlar, podemos definir que eu naquela aplicação por dia só quero usar 1 hora ou 2 horas ou 45 minutos. E é verdade, existe. Mas não funciona. Não funciona, e digo isso por experiência própria e por experiência de outras pessoas que eu conheço. Porque assim que nós completamos, vá lá, que seja 1 hora de uso, aparece a notificação a dizer a aplicação está bloqueada porque atingiu o tempo limite e depois tem outro botão em baixo que diz para ignorar este aviso, carrega aqui. E nós carregamos e continuamos. Portanto, esta coisa não é assim tão eficaz quanto isso. Termos um horário específico é melhor e termos essa força de vontade, não é? Há um autor que é o James Clear, que escreveu um livro chamado Atomic Habits, que sobre isto ele ainda sugere outra coisa, que é, nós só podemos aceder a essas plataformas durante essa hora se primeiro nós tivermos cumprido 1 hora de uma outra atividade onde não tínhamos usado tecnologia. Por exemplo, ir fazer uma caminhada sem telemóveis, ler um livro, escrever alguma coisa, fazer tricô, apanhar sol na varanda, seja o que for, 1 hora sem telemóvel. E depois de termos cumprido isto, então podemos ter essa tal hora para ir aceder às redes sociais ou e-mail, ou seja o que for. Ele com esta ideia, o objetivo dele é haver uma troca de um hábito saudável por um menos saudável. Ou seja, é como usar aquelas cenourinhas dos cavalos, mete à nossa frente a cenourinha de que podemos aceder à rede social, mas só se fizermos algo que é benéfico para nós primeiro. E isso vai ajudar-nos a termos a cenourinha lá à frente. E com o passar do tempo, o que vai acontecer é que aquela atividade que antes parecia aborrecida
vai se tornar muito boa e vai nos trazer muito mais benefícios, vai nos trazer muito mais tranquilidade, e aquela necessidade de termos aquela hora para aceder à internet, ou seja o que for, vai se tornar menos urgente e nem nos vai parecer assim tão fundamental quanto isso. Outra estratégia também que eu acho muito importante e que, enquanto eu preparava esta palestra, disse: ok, agora é o momento de fazer isto, que é comprar um despertador e dormir com o telemóvel fora do quarto. Porque, mete a mão no ar quem não se deita a mexer no telemóvel e acorda já com o telemóvel na mão também. Nós fazemos isto. Portanto, nem vale a pena negarmos ou dizer mas não é bem assim, ou não é sempre. É a maioria das vezes. Nós não nos permitimos estar mais tranquilos. Nós, na realidade, até devíamos, 1 hora antes de ir para a cama, não termos contacto com ecrã nenhum. Nem televisão, nem computador, nem telemóvel. Precisamente para o nosso cérebro conseguir começar a desligar, a relaxar, e quando nos deitamos termos um sono reparador. E quando acordamos também é muito melhor respirarmos, estarmos com calma, fazermos as nossas coisinhas, do que acordarmos já com o telemóvel na mão, a vermos os e-mails que temos e a mensagem que aquele mandou e já temos uma chamada, ou seja o que for, né? Que já acordamos completamente estressados e já pensar que temos isto e isto e aquilo e aquilo. E isto dia após dia, ano após ano, vai tendo as suas consequências, não é? Portanto, arranjem um despertador, durmam com o telefone fora do quarto e relaxem, por favor. Outra estratégia é passar o ecrã do telemóvel para preto e branco. Não sei se vocês conseguem ver, isto é preto e branco. Eu não sei se toda a gente sabe, mas isto é possível passar o ecrã para preto e branco. E vocês podem pensar, mas isso não tem piada nenhuma. Exatamente, não tem piada. Ou seja, o nosso cérebro não vai ter tanto interesse em olhar para ali de 5 em 5 minutos, porque não está ali nada de interessante. Os telemóveis têm todas estas cores, tudo isso, precisamente para atrair, para chamar a atenção. E temos um ecrã preto e branco. Não nos diz assim nada. Ainda bem, portanto, ponham o ecrã preto e branco, ou pelo menos vão fazendo assim períodos destes. E por último, nos telemóveis também há a função de não incomodar, que é um modo de utilização onde são silenciadas todas as notificações. Por exemplo, eu agora selecionei esse modo precisamente para poder estar aqui a fazer a transmissão sem estar a ver notificações a caírem, e onde passam apenas, portanto, as chamadas e mensagens de números que nós selecionamos, ou de um número que não esteja selecionado, mas imaginemos que já nos está a telefonar pela segunda vez. Ou seja, só mesmo aquilo que é o fundamental e o essencial e as tais emergências é que passam. O resto não passa. Eu sei que isto pode parecer assim um bocado, mas isso é um bocado difícil. Pronto, claro que sim, é quase impossível. Mas pelo menos em determinados horários, quando chegamos a casa, 1 hora antes de dormir, que seja 2 horas, ou nos dias de folga, ou no fim de semana, mas por períodos que nós realmente consigamos estar desligados. Porque isso é mesmo muito importante. E se vocês experimentarem, vocês vão perceber isso. Eu percebi isso quando eu comecei, eu já tinha essa noção, mas quando eu comecei a experimentar na pele, o alívio que é, a leveza que traz, a pessoa não estar com aquela coisa de posso receber uma mensagem ou alguém pode telefonar, não, desligamos completamente. Está desligado. Okay? E quando voltarmos as coisas vão estar lá à nossa espera. De certeza, não fogem. Não fogem. Okay? Para terminar, e depois já lá vamos às perguntas, mas aqui para terminar a apresentação, eu realmente peço que vocês reflitam. Porque todas estas estratégias, elas podem funcionar ou não, mas o seu, pronto, para cada pessoa, umas funcionam, outras não funcionam, isto depende muito, mas no fundo, o que eu quero dizer é que
se não houver uma mudança da nossa mentalidade, se nós realmente não percebermos que precisamos mudar a sério a nossa relação com o telemóvel, nós usarmos estas estratégias talvez nos vão libertar 2 semanas, 6 em 6 meses. E o ideal seria nós realmente conseguirmos ir implementando isto a sério. E nós só conseguirmos implementar isto a sério se realmente percebermos a importância. E por isso eu pedia que refletissem, porque nós muitas vezes consideramos apenas os benefícios de estarmos constantemente ligados, que são muitos. Ninguém nega que o estarmos ligados, estarmos disponíveis, estarmos online é excelente. Mas nós não consideramos o custo. Pensamos no benefício, mas não no custo. E aquilo que nos custa é um dos bens mais preciosos que nós temos, que é o nosso tempo. O estarmos constantemente ligados, disponíveis e online, consome minutos, dias, horas da nossa vida, não é? Que podiam ser usadas de formas, com certeza, muito mais construtivas do que a perdermos tempo às vezes com tanta coisa, não é? Portanto, pensem nisso. Eu pedia que passassem o último slide, onde estão alguns dos recursos. Façam como nos congressos, tirem assim fotografia ou façam um print da imagem, e eles estão todos em inglês, mas pronto, também com o Google Translate, e assim é fácil. A leitura também não é complexa, e são tudo artigos muito importantes que ampliam aquilo que eu falei aqui e com certeza vos vão convencer a tomar medidas sérias, porque, como está aqui nesta t-shirt, phone off, life on. Nós temos realmente que desligar o telefone e ligar a nossa vida. Agora então as perguntas, não é? Olha, Filipa, eu estava aqui com uma pergunta a balar na minha mente. Sabemos que hoje temos crianças também que já têm um comportamento aditivo forte, não é? Será que as mesmas estratégias que tu mencionaste para poder ir cortando ou de certa maneira não ficar tão dependente das redes sociais ou do telemóvel são as mesmas que nós poderíamos usar uma criança que já tem, por algum motivo, já tem o seu comportamento aditivo instalado relacionado com isto, né? Com o que estamos a falar? Sim, sim. Olha, em primeiro lugar, e para aquelas crianças que ainda não têm esse vício, não deem telemóveis, não deem tablets, não façam, é a pior coisa. É a pior coisa que podem fazer. Porque isso destrói mesmo o cérebro. Nós hoje aqui não falamos, mas quer a nível da atenção, do raciocínio, tudo isso é diminuído de forma brutal. Para aqueles que já estão, o melhor é sempre substituir, portanto, o uso. Lá está, sim, uma das estratégias pode-se aplicar, que é darmos, concede-se um tempo para a criança ou para o jovem poder aceder, mas o resto do tempo tentar ocupar com outras atividades que sejam significativas. Ir para o desporto, seja o que for, mas tentar arranjar um passatempo, e isto também serve para nós, mas tentar arranjar algo para ocupar esse tempo, para ocupar essa necessidade. Claro, nós temos de matar o tempo agarrados a um telefone, não é? Sim. Mas muito importante também para essas crianças é verem o exemplo dos pais, porque muitas vezes os pais pedem ajuda e querem, portanto, que os filhos não usem tanto e que não estejam com o telefone à mesa, ou seja o que for, mas depois retiram, não é? Retiram isso aos filhos, mas depois os filhos veem os pais também constantemente com o telefone na mão. Eu lembro-me de um rapaz que eu segui talvez já há uns 2 anos, em que ele dizia isso, e ele disse: eu fiz um acordo com as minhas filhas de que fazemos ao mesmo tempo time off. Elas não usam e eu também não uso. E durante esse tempo iam fazer algo em família, algo que era construtivo. Portanto, são estratégias que podem ser utilizadas. Tentar sempre substituir por algo que eles possam fazer de forma prática. O problema é que muitas vezes os pais também não querem investir, não é? É muito mais fácil
toma lá um tablet, toma lá um telefone e fica aí, não é? Pronto, enfim, isto depois individualmente tem que ser sempre visto caso a caso. É porque as próprias crianças já estão num ambiente de tal dependência, não é? Sim, Que os próprios pais não se claro, percebem. e há muita pressão, não é? Eles vêm na escola, os colegas já também, e depois querem, não percebem porque é que não podem ter. Mas pronto, se tudo for falado e acima de tudo, se os pais conseguirem dar o exemplo, eu acredito que isso prevaleça. Porque o pior é quando há uma mensagem dissonante, que é o pai diz uma coisa mas faz outra. Pois é. Olha, diz-me só uma coisa, vamos Sim. responder, temos um Vamos. pouquinho de tempo, temos aqui uma questão que foi colocada logo de início. Exatamente. Para quem trabalha. Exatamente, é gerir redes sociais. Sim, eu sei, Dicas. exato, eu sei e sei por experiência própria que é muito ingrato trabalhar nesse tipo de área, porque lá está, não existem grandes limites e a pessoa quase é obrigada a estar constantemente ligada, não é? Mas lá está, era aquilo que eu dizia, pelo menos nos momentos de folga, ou quando acaba o trabalho, apesar de eu saber que muitas vezes o trabalho não acaba, mas nós temos que conseguir impor limites e se formos bons profissionais eu acredito que os outros também vão perceber que há limites e que chega a um ponto, eu não posso estar a fazer coisas às 11 da noite, não é? Se já trabalhei o dia todo, apesar de muitas vezes surgirem aquelas sempre emergências de última hora de coisas que são para ontem, não é? Mas isso devia ser a exceção, não devia ser a regra. E é importante as pessoas até que comuniquem isso e digam, olha, eu não posso porque por isto e por isto, eu preciso descansar também, sem medo de dizer. Tem que se impor esses limites, tem mesmo que se impor esses limites e determinar, desta hora a esta hora eu trabalho e depois disto eu estou desligado e só vou receber chamadas e mensagens desta e desta pessoa. Pronto, isso já vai ajudar. Eu sei que não há grande escapatória para quem trabalha nessa área, mas pelo menos conseguir balizar o tempo de trabalho e depois ter efetivamente um tempo de descanso já vai fazer uma grande diferença. Temos aqui outra questão, que é qual será o impacto dos média, né, na vida espiritual, né? Todos nós temos uma parte espiritual, né? Poderá ser de diferentes formas, mas qual o impacto que os média têm na vida espiritual das pessoas? Olha, como eu dizia em relação ao silêncio, eu acho que o maior impacto é mesmo esse. Os média enchem-nos de ruído, muito barulho constante. Séries, filmes, televisão, notícias, redes sociais, tudo isso está constantemente a bombardear informação e nós estamos ali, estamos a ouvir, estamos ligados e isso acaba por não deixar espaço, lá está, para o silêncio, o espaço para o crescimento pessoal e crescimento espiritual, se assim entenderem também, espaço para realmente existir uma reflexão, uma paragem e um desligar de tudo o que são influências externas. Portanto, eu acho que é aí que os mídias acabam por ter um impacto negativo, porque a pessoa não tem silêncio, não é? E o silêncio é muito importante. O espaço reservado ao Exatamente. silêncio, não é? Exatamente. Eu iria colocar-te outra questão, Filipa, que se passa com o tempo que poderá influenciar o comportamento aditivo, sobretudo numa criança. Há um tempo que se aconselha, tipo 15 minutos, meia hora por dia, uma hora. Há um tempo médio que não permita a dependência das redes sociais, dos média? Sabes que a dependência não é só uma questão do tempo, mas tem muito a ver também com a relação que se desenvolve. Se eu só vou buscar as minhas referências ali, se eu só vou buscar afeto
ali, ou se eu tenho outras coisas para preencher. Eu efetivamente não sei responder. Eu costumo dizer, é uma excelente pergunta para a qual eu não tenho resposta. Mas A resposta é o equilíbrio, como de tudo na vida. Sim, claro, claro. Mas ainda assim, com crianças, o melhor mesmo é 0. Mas, sendo impossível, o mínimo, o mínimo. Eu diria que 1 hora seria o máximo e mesmo assim controlado e se calhar até já seria muito, aqui independente das idades, não é? Mas pronto. Mas o facto de ser algo controlado já ajuda, porque a adição, aquilo que nos faz também é perder o controle. E se nós tivermos aquele comportamento, mas ele até está controlado, já não é tanto uma dependência, entendes? É diferente, é diferente. Aí, nesse caso, a rede social pode ser uma ferramenta útil, mas já não cai na dependência. Deixaste-nos aqui algumas estratégias muito boas a todos nós, porque no fundo estamos todos no mesmo barco, ou por motivos de trabalho, ou por motivos de relacionamentos, enfim, é muito fácil ficar dependente muito fácil do telemóvel, nomeadamente das redes sociais, não é? Filipa, muito obrigada. Sim. Nada. Um dia vais voltar a estar connosco, acredito que sim, pela riqueza que tu tens, os conteúdos que nos transmites também de uma grande utilidade. Muito obrigada porque disponibilizou este tempo para estar connosco e mais uma vez, Filipa, muito obrigada e muito êxito na tua vida. Então até à próxima quinta-feira, se Deus quiser. Muito obrigada.